Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o quarto ano do Colégio Emaús. Tudo bem, quarto ano? Vou começar essa videoaula mostrando o nosso amigo Guilherme e o seu ditado. Olha que bacana, olha como ele foi nota 10. Parabéns, Guilherme, eu amei receber, tá? A sua foto. E eu amei a participação de vocês também no encontro online, tá, gente? Até mesmo com o nosso ditado, não valia ponto, foi uma coisa pra gente poder revisar. Foi muito gostoso. Senti falta de alguns, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades, tá bom? Vamos fazer então a correção das páginas 111 e 112, tá? Na 111. Aqui pediu para a gente colocar o nome, né, do sólido geométrico, o número de faces, a forma da face, o número de arestas e o número de vértices, ok? Vamos lá. A pirâmide quadrangular, ela tem 5 faces, ela tem forma da face, triângulos e quadrado, ela tem 8 arestas e ela tem 5 vértices, ok? Pirâmide triangular tem 4 faces, a forma das faces são triângulos, número de arestas 6 e número de vértices 4. A pirâmide pentagonal, ela tem 6 faces, tem triângulos e pentágonos nas formas das faces, tem 10 arestas e tem 6 vértices, tudo bem? E a pirâmide hexagonal, ela tem 7 faces, ela tem triângulos e hexágono como formas da face, 12 arestas e 7 vértices, tudo bem? Que semelhança as pirâmides que você montou têm entre si, gente? Olha só, elas têm faces triangulares, as laterais se encontram em um vértice. Isso aqui foram algumas semelhanças. Se você achou mais, você pode colocar, tá? E quais são as diferenças? A forma da base, né? Cada uma tem uma sua forma, igual hexagonal, triangular, quadrada e pentagonal, e a quantidade de arestas, de vértices, tá? Essas foram algumas diferenças. Você pode ter colocado algumas outras também, que você possa ter notado, mas eu creio aqui que tem bastante diferença já. Número 3. Apoie sobre sua cadeira a pirâmide quadrangular, com base a face quadrada para baixo. Igual esse menininho aqui, ó. Igual esse rapaz aqui. Alguma outra face poderia ser a base da pirâmide? Explique. Não. O único lado, gente, que ia apoiar aqui seria esse lado quadrangular. Se eu colocasse o vértice de cima, ela ia cair, não é verdade? Qual é a base em uma pirâmide triangular? Gente, a pirâmide triangular tem como base o quê? O triângulo. Qualquer uma de suas faces pode ser usada como base? Justifique. Sim, porque todas as faces são triangulares, tá? Letra C. Qual é a base em uma pirâmide pentagonal? Em uma pirâmide pentagonal, a base é o pentágono. Qualquer uma de suas faces pode ser usada como base? Justifique. Não. A base é o pentágono, de onde parte as faces triangulares. Gente, só mesmo a pirâmide triangular que pode ser qualquer uma como base. Por quê? Porque todos os lados são triangulares, ok? Qual é a base de uma pirâmide hexagonal? É o hexágono. Qualquer uma de suas faces pode ser usada como base? Não. Os triângulos das faces se apoiam na base hexagonal. Aqui a gente falou da pentagonal, aqui a gente falou da hexagonal, ok? Vamos só relembrar aqui, gente, a pirâmide, o nome dela é dado pela forma da sua base, tá? Se é um quadrilátero, né? Então, é uma pirâmide quadrangular. Se é um pentágono, uma pirâmide pentagonal. Se é um hexágono, uma pirâmide hexagonal. E assim vai, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os poliedros. Algumas coisas aqui nem está assim com essa figura no livro de vocês, mas tem um assunto, eu coloquei para complementar, para enriquecer para vocês, tá bom? Os poliedros são sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas, sem curva. Veja alguns exemplos. Apesar de todos os objetos anteriores serem poliedros, vamos dedicar o nosso estudo a 2 grupos especiais, que são os prismas e as pirâmides. Nós acabamos de ver as pirâmides, não é mesmo? Olha só, todo poliedro possui faces, vértices e arestas.
Veja no exemplo a seguir. Gente, olha aqui. A face é cada lado do poliedro. Os vértices são cada pontinha. E as arestas, cada linha. Então, olha aqui, ó. Face, cada um dos lados do poliedro. Aresta, segmento onde duas faces se encontram. As retas, vértice, ponto de encontro das arestas. Olha aqui, gente. Acompanha aqui comigo o cursor. Os vértices são cada pontinho desse aqui, ó. Tá vendo? As arestas, cada linha. E a face, cada lado. Tá bom? Viu como que é facinho? Vamos falar um pouco sobre os prismas, gente. Prismas são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, altura, largura e comprimento, tá? Que possuem duas bases poligonais e cujas faces laterais são quadriláteros. Nossa, olha, eu consigo identificar a diferença de prisma para pirâmide. Depois nós vamos conversar sobre isso. Olha aqui o prisma. Vamos ler de novo? Olha só, porque aí eu consigo já associar aqui o que é prisma, o que é pirâmide. Eu vi que a pirâmide, deixa eu lembrar aqui, eu não vi que a pirâmide, todos os lados são triangulares? Não foi isso que eu vi? E o nome dela é dado pela base. A base pode ser triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, tá? Vamos falar do prisma de novo, eu vou ler de novo. Prismas são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional que possuem duas bases. Ah, tá, ele tem duas bases o prisma. E as faces são quadriláteros. Ah, tá. As faces da pirâmide são triangulares. E ele só tem uma base e uma vértice aqui, não é verdade? Do prisma, não. São duas bases, né? Aqui, olha só, são duas bases poligonais e pode ser qualquer polígono, tá? Pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono. Só que as faces laterais delas são sempre quadriláteros, diferente da pirâmide, que são triângulos. Olha que interessante. Agora, mais uma vez, eu vou justificar. Tá vendo como é matemática e não só matemática? Eu falo com vocês. Vamos lá. O prisma triangular, e o nome dele também, gente, é dado pela base. Olha que bacana. Olha que legal. Na pirâmide, também não é dado pela base? No prisma também. É um prisma triangular porque a base dele é um triângulo. E eu sei que é um prisma porque todos os lados são quadriláteros. Quadrangular, as bases são quadrados, são quadriláteros. E as bases são quadriláteros e as faces também são. Então, é um prisma. O prisma pentagonal. As bases são pentágonos e as faces laterais são quadriláteros, por isso que é um prisma. E um prisma hexagonal. As bases são hexágonos. Hexágonos são o quê, gente? Figuras com 6 lados, tá? Polígonos de 6 lados. E as faces laterais aqui, olha, todas as faces laterais sempre serão quadriláteros para poder ser um prisma, tá? Olha que interessante. Gente, olha aqui, isso aqui eu quero mostrar para vocês, a planificação de um prisma. Planificação é quando eu abro. Quando vocês montaram a figura, lembra que eu falei que a figura aberta é uma figura planificada? E vamos falar qual que é o nome desse prisma aqui? Eu não estou escutando vocês, mas eu tenho certeza que vocês falaram que é um prisma hexagonal, porque a base dele, olha só, é um hexágono, tá? E esse outro prisma aqui? Gente, olha a quantidade de prisma. Como que eu sei que ele é um prisma, gente? São prismas. Olha as faces laterais deles. Todas são quadriláteros. E as bases são polígonos. Tem polígono de 3 lados, tem polígono aqui de 5 lados, tem de 6 lados. Esse aqui eu nem sei quantos lados tem, é um monte de lados, não é verdade? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os corpos redondos. Vamos recapitular. Nós falamos do quê? Da pirâmide. Nós falamos dos prismas. Agora nós vamos falar dos corpos redondos. Os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem faces arredondadas e rolam facilmente. Veja alguns exemplos de sólidos que são corpos redondos e outros que não são. Olha aqui. Tem coisa aqui que é corpo redondo, tem coisa que não é não. A planificação do cubo é formada... Ah, não, isso aqui não tem a ver com essa figura, desculpa. A planificação do cone é formada por uma parte de um círculo e um círculo menor. Olha aqui, isso aqui, gente, é uma parte do círculo.
Presta atenção, tá vendo? É uma parte do círculo e um círculo menor. Gente, o círculo é a parte interna de uma circunferência, tá? Junto com a circunferência que é ao redor. Olha aqui um exemplo de corpo redondo, gente, que vocês gostam tanto, que é uma bola. Não é verdade? Olha aqui um exemplo. Mas existe um exemplo mais exemplificador do que a bola para falar do corpo redondo? Não existe. Vamos falar aqui agora, vamos fazer essa atividade juntos. Não está no livro de vocês. Isso aí é um exemplo que eu tô passando, tá? Circule os sólidos que você acha que são prismas e faça um X naqueles que são pirâmides. Gente, eu consigo ver apenas pela face lateral, olha aqui. Se são quadriláteros, esses todos aqui são prismas. Aqueles que são triangulares são pirâmides, ok? Qual o critério que você utilizou para classificar os poliedros? Eu utilizei o da base, o das faces laterais, desculpa, os das faces laterais. E eu tenho certeza que você também, não é verdade? Nomeie os poliedros seguintes. Gente, olha aqui. Quais são as pirâmides aqui primeiro pra gente saber? A letra A, a letra C e a letra D. Quais são os prismas? B, E, F, G. Como que eu soube identificar? Prisma eu identifiquei porque ele tem as faces laterais quadriláteros, não é verdade? E as pirâmides têm as faces laterais triangulares. E como que eu vou falar o nome da pirâmide? Olhando a base. Se aqui tem 5 lados, é uma pirâmide o que, gente? Pentagonal. Se aqui, vamos contar os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é um octógono, então é uma pirâmide octogonal. E aqui, não são 6 lados, não é um hexágono na base da pirâmide? Então, é uma pirâmide hexagonal. Já esses prismas, vamos lá comigo. Aqui, ó. 1, 2. Vou começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tem 7 lados, o polígono com 7 lados não é um heptágono? Então, é um prisma heptagonal. Aqui, não é um pentágono na base? Então, é um prisma pentagonal. Não é um quadrado? Um prisma quadrangular. E aqui, nosso Deus, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um prisma octogonal. Olha aqui os nomes para vocês verem. Tá vendo? Esse aqui, a gente pode dar o nome também de bloco, tá? Eu dei o nome de prisma quadrangular porque vocês estão vendo como prisma essa classificação. Mas ele também é um cubo ou um bloco retangular. A gente também pode chamá-lo desses nomes. Vocês viram como é interessante? Eu quero que nessa aula vocês foquem que os corpos redondos são aqueles que rolam. Os prismas, você tem que focar qual é a base lateral dela. E a pirâmide, qual que é a base lateral dela. Você sabendo isso, gente, você não erra mais. Você não confunde mais essas faces laterais. Base lateral? Não, eu falei base lateral. É face lateral, tá? Essas faces laterais, você não confunde. O que você precisa saber na ponta da língua é a classificação dos polígonos. Porque nós precisamos disso para dar o nome dos prismas e das pirâmides. Então, o que você tem que saber? Um polígono de 3 lados é um triângulo. Um polígono de 4 lados é um quadrilátero. Um polígono de 5 lados é um pentágono. O de 6 lados é um hexágono. O de 7 lados é um heptágono. O de 8 lados é um octógono. O de 9 lados, um eneágono. De 10 lados, decágono, tá? Você precisa lembrar desses nomes, eles são importantes, tá bom? Gente, vou deixar pra vocês, não, antes de assustar, de falar assim, é muita coisa, Ana Paula. Não é. Parece ser muito, mas não é. São perguntas bem simples, eu tenho certeza que vocês vão dar um show nessa atividade, um arraso cada um de vocês, porque vocês são crianças muito dedicadas. Vocês vão ver que são poucas perguntas, parece muita coisa, mas não é. Eu tô falando sério com vocês, tá? Vocês farão pra mim as páginas 112, 113, 114, 115, 116 e 117, tá? E na próxima videoaula eu volto fazendo a correção. Gente, eu estou com muita saudade de você, foi muito bom o nosso encontro online, eu pude matar um pouquinho das saudades, mas não todo. Senti falta de alguns rostinhos, mas eu tenho certeza que no próximo estarão todos lá pra gente matar saudades mais uma vez, colocar a conversa em dia, tirar a dúvida que tiver,
conversar sobre os documentários, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, Deus abençoe todos vocês. E lembre-se, juntos no caminho certo.